primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava em sua cama, e escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que 4 ventos dos céus agitaram um mar grande. Estamos falando de ventos, fala-se de guerra, mar, fala-se de pessoas. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiram do mar. Então estamos falando, se levantou entre pessoas. O primeiro era como leão e tinha suas asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhes arrancadas as asas, e foi levado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis que o segundo animal era semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo a boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave, nas suas costas tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado um domínio. Sempre falando aí de reinos, política, divisões entre povos. Depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia um pedaço e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha 10 chifres. É só se ligar esta visão, está simples demais, só ligar esta visão com a mesma visão que o rei Nabucodonosor teve dos 4 reinos. Você vai ver que está falando da mesma coisa, dos reinos que se levantavam: Babilônia, gregos, medos e persas, e por fim o reino de Roma, que tinha inclusive estes 10 chifres, que são 10 reis que se levantaram periodicamente. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles surgiu um outro pequeno, diante do qual os 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre tinha olhos como olhos de um homem, e uma boca falava grandes coisas. E eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias, a finalização, o ancião de dias, cabelo branco, não é? Vestes brancas como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era semelhante às chamas de fogo, e as suas rodas como fogo ardente. Nós estamos vendo a sucessão dos reinos, começando com a Babilônia, vindo com gregos e medos e persas, até chegar no reino romano, que você vai ver na visão de Daniel, há uma pedra que despedaça estes reinos aí e os torna nada. Eu falei ontem no culto à noite que chifres sempre representaram poderes. Aí você vê um chifre pequeno, nascendo, crescendo, vai se ver aqui que é uma pedra que sem auxílio de mão é o reino de Cristo. Aí você vê, continua olhando, foram postos tronos. E você está vendo aí que estamos falando do julgamento do trono branco, no julgamento final. É só olhar Apocalipse, ele tem a cabeleira como lã branca, não é? E aí ele é chamado de ancião de dias. Por quê? Porque ele é o eterno. Não é que ele tem muitos dias, se tornou cabelo branco, não. O branco aí na sua cabeleira fala da sua maturidade. Ele é o ancião de dias, ele é a palavra final em maturidade. E rio de fogo manava e saía diante dele, milhares e milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Se assentou o juízo, abriram-se os livros. Estamos falando do julgamento final. Então estive olhando, por causa da voz, das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Acabou, não é? Todavia lhes foi prolongada a vida até certo espaço de tempo. É óbvio que depois do milênio haverá uma ressurreição. Satanás é solto por um espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, Apocalipse 19, dirigindo-se ao ancião de dias. É o mesmo processo de Apocalipse 5. É uma morfia, não é? Deus se apresenta como ancião de dias, e você vai ver que a Bíblia fala assim:
e o serviam. Como é que é a expressão da Bíblia? Diz assim: e adoravam a Deus e o Cordeiro, e eles não é eles, e eles e servirão a ele, porque na verdade não há duas pessoas ali, se torna uma só, mesmo falando aparentemente de dois seres diferentes, aí o Filho do Homem e o Ancião de Dias, mas quando você chega é a mesma pessoa. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino de todos os povos, nações e línguas. O serviço e o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal como não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estava perto e pedi a verdade acerca de tudo isto. Ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são 4 reinos, está vendo? Que se levantarão sobre a terra, já estava lá na visão de Nabucodonosor. Então já está mais do que explicado, né? Vamos ver aqui. Esses grandes animais, que são os 4 reinos, se levantarão sobre a terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para sempre, de eternidade a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente dos outros, Roma, porque na verdade ele começa como Roma do imperador, transfere seu poder e termina como Roma dos papas. E muito terrível. Ai, 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 ai. Compre esta mocinha bonitinha aí, que parece ser uma virgem, quem quiser. Na verdade é uma prostituta. Terrível, cujos dentes eram de ferros. Ela, no primeiro momento, quer conquistar, como foi no concílio de Nicéia, depois matou. E devora e fazia em pedaços e pisava aos pés os que sobrava. E isto sempre foi o intento de Roma, e é assim. Agora está chamando para o ecumenismo. Desde que o Papa Francisco entrou e assumiu o pontificado, eu recebi ainda ontem, seu assunto é ecumenismo. E nós estamos agora completando 70 anos que este programa está sendo efetivado, ecumenismo. Vai trabalhar, vai querer conquistar, depois ele mostra quem ele é. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e outro que subia, diante do qual caíam os 3, é aquele que tinha os olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era muito robusto, era mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis este chifre fazia guerra contra os santos. É um poder que se levanta inocentemente, e prevaleceu contra eles, até que veio o Ancião de Dias e fez justiça aos santos do Santíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíam o seu reino. É a finalização de tudo, depois da grande tribulação. Assim, disse assim, e aí vai, o capítulo é tão longo, né? O quarto animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e pisará os pés e fará em pedaços. Gente, eu já falei, volto a repetir isso aí, ó. Se você pegar, é a mesma visão do capítulo 2 do livro do profeta Daniel, que começa com os 4 reinos, vão terminar com Roma e depois com Cristo derrubando este reino aí e fazendo. Isso é Daniel 7.